Olá, hoje eu, Morri Chamar, André Gabriel Chajetas e Rodrigo Erlich iremos comentar sobre as tábuas das marés do Porto de Itajaí. O porto fica localizado em Santa Catarina e tem muita importância para a economia dessa região desde o século XIX. Nessa época, este contribuía para o comércio fluvial e para o ingresso de colonizadores estrangeiros em Itajaí. Ele foi evoluindo e se tornou um complexo portuário de médio porte e muito importante para importação e exportação. É o principal porto da região, uma vez que ele é muito diverso e possui a segunda maior movimentação de contêineres do Brasil, atrás apenas do Porto de Santos. Ele atua como porto de exportação, escoando quase toda a produção do estado. É um porto público, cujo movimentou em 2020 cerca de 6 milhões e 500 mil toneladas, operando com agroindústria e madeira, eletrônicos e indústrias mecânica e têxtil. Os principais produtos movimentados na região são madeira e derivados, aves congeladas, cerâmicas, máquinas, acessórios e entre outros. Vale destacar que ele possui uma localização privilegiada, já que fica na margem direita do rio Itaiaja. Bom, agora eu vou falar um pouco da influência das fases da Lua nos fenômenos das marés. O principal elemento que vai exercer a oscilação das marés são os astros, a Lua e o Sol. Apesar do Sol possuir um tamanho muito maior, a Lua é o principal astro com relação às marés. Isso ocorre pois, através da teoria gravitacional do universo de Isaac Newton, pode-se dizer que a força de atração dos astros está relacionada diretamente à sua massa e também ao quadrado da distância em relação ao ponto. Ou seja, é por isso que a Lua, mesmo sendo um astro muito menor do que o Sol, está bem mais próxima do nosso planeta. Sendo assim, ela exerce maior atração. Dessa maneira, o principal elemento que vai gerar essa amplitude da maré é a Lua. Além disso, a posição que a Lua está em relação à Terra vai gerar uma fase dela. Ela exerce 3 movimentos principais: o de rotação, que é em torno do seu próprio eixo, o de revolução, que é ao redor da Terra, e o de translação, que é ao redor do Sol, junto com a Terra. A Lua apresenta 4 fases: a nova, crescente, cheia e minguante. Cada uma delas dura cerca de 7 dias e cada uma dessas posições irá ter uma influência na maré. A atração entre o centro gravitacional da Terra e da Lua vai puxar e esticar a água dos oceanos, gerando 2 pontos grandes. Um é próximo à Terra e o Sol, e o outro é totalmente inverso, gerando assim essa maré de grande amplitude, essa maré de Cisígia. Então, quando a força de atração da Lua com a força de atração do Sol, que ocorre na Lua nova e cheia, estão alinhadas, nós temos as grandes amplitudes das marés. Por sua vez, quando a Lua está na posição crescente ou quarto minguante, nós temos a maré de quadratura, que é uma maré baixa, pois há a força do Sol puxando para o lado e a força da Lua puxando para o outro lado, ou seja, é como se as forças se anulassem. Agora falando sobre o movimento periódico, a gente pode definir ele sendo como um movimento repetitivo que acontece sempre de intervalos iguais. Uma característica desse movimento é o período, no qual é o tempo gasto até completar um ciclo, e a unidade de medida do período é o segundo. Outra grandeza relacionada a esse movimento é a frequência, ou seja, quantas vezes o ciclo ocorre a cada intervalo de tempo. A unidade padrão de medir frequência é o Hertz. E um exemplo de movimento periódico é o movimento dos ponteiros do relógio. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a importância de se conhecer a tábua das marés. A tábua das marés mostra a movimentação que a maré sofre ao longo do tempo. É importante conhecê-la para saber se a maré estará baixa ou alta, para um passeio na praia, por exemplo. O ideal é que ela esteja próxima a zero, para não correr o risco do mar cobrir a faixa da areia. É importante saber que esse processo é cíclico, ou seja, é um ciclo. A maré se enche durante 6 horas e após isso vai diminuindo por mais 6 horas, alternando assim entre baixa e alta de 6 em 6 horas sucessivamente. Mas quais são as atividades econômicas que são impactadas pela tábua das marés?
As atividades econômicas impactadas pela tábua das marés são gerações de energia renovável, extração de minerais, serviços pontuários e transporte de mercadorias, construção naval e atividades de recreação e lazer. Uma das atividades econômicas mais afetadas pela tábua das marés é o turismo, pois dependendo da alteração do nível do mar, as pessoas podem deixar de ir em locais com marés altas ou baixas, principalmente no Nordeste brasileiro. Outra atividade econômica que é bastante afetada é a pesca, pois dependendo do estado da maré, se ela está alta ou baixa, pode trazer dificuldades para o pescador da região, portanto trazendo menos peixe ou mais, depende da região. Agora a gente vai falar sobre como é medida a altura das marés. Foram dadas duas fórmulas, né? Uma função seno e outra cosseno. A gente optou pela função cosseno, já que a função começa do valor máximo e não do zero. A gente pegou um período de 3 dias do porto de Itajaí, em que a gente percebeu que os valores de maré alta eram quase sempre 1,2 e os de maré baixa 0,2. Com isso a gente fez uma média aritmética entre as marés altas, obtendo 1,16, e uma média aritmética entre as marés baixas, obtendo 0,2. Com isso, a gente descobriu a imagem dessa função, que é 0,2 e 1,16. Com isso, a gente também consegue descobrir o B. O B é o número que multiplica o cosseno, ou seja, a amplitude. Para calcular a amplitude, deve-se fazer o valor máximo menos o valor mínimo dividido por 2. Ou seja, o B vai ser 1,16, que é o valor máximo, menos 0,2 sobre 2. Isso vai dar 0,48. Sabemos que também os períodos de maré baixa se repetem de 12 em 12 horas, assim como os períodos de maré alta, que também se repetem de 12 em 12 horas. Com isso, o período dessa função é 12. Com o período, a gente consegue usar a fórmula período igual a 2π sobre w e descobrir o w, que também está na fórmula. Substituindo p por 12, a gente descobre que w é igual a π sobre 6. Substituindo todos os valores que temos na função, podemos descobrir o a. A função fica da seguinte forma. O y, que é a altura das marés, a gente substituiu pela maré alta, ou seja, pelo valor máximo, que é 1,16. E o tempo a gente substituiu por 0, porque a maré alta ela começa logo na primeira medição, logo no primeiro horário, certo? 2 horas da manhã, que é o primeiro horário do dia 5, ela já era maré alta. Então, tempo igual a 0. Então, ficou 1,16 igual a mais 0,48 vezes cosseno de π sobre 6 vezes 0. Com isso, ficou 1,16 igual a mais 0,48 vezes cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1. Então, fica 1,16 igual a mais 0,48 vezes 1. Então, o a ele vai ser 1,16 menos 0,48, já que a gente vai passar o 0,48 para o outro lado, subtraindo. E com isso, a vai ser 0,68. Depois disso, a gente substituiu t por 12 e manteve o mesmo valor de y. Por quê? Porque como se repete de 12 em 12 horas, 12 horas depois, ou seja, no t igual a 12, a maré também vai ser alta. E o a deu a mesma coisa, deu 0,68. Com todos os valores descobertos, a gente foi para o GeoGebra fazer o gráfico dessa função. Substituímos todos os valores, né? A igual a 0,68, B igual a 0,48, o W igual a 0,52, porque π dividido por 6 dá aproximadamente 0,52. Colocamos a função e obtivemos esse gráfico, né, da função, que está certo, já que o período é 12, né, vai se repetindo de 12 em 12. Começa do valor máximo, então é uma função cosseno, e também a gente consegue perceber os valores máximos e mínimos, né? A gente dá para ver no gráfico que o valor máximo é 1,16 e o valor mínimo é 0,2. Aqui a gente tem as fontes do nosso trabalho e é isso. Obrigado.